Antes de mostrar ou de compartilhar o texto escolhido como base para a ministração de hoje à noite, eu vou pedir que nossos irmãos projetem para nós o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Quero convidar toda a igreja para observarmos esse texto da palavra do Senhor nessa noite. Paulo instruindo, cheio do Espírito Santo, ao seu discípulo, o jovem Timóteo, a quem Paulo havia comissionado, encarregado, de cuidar de uma grande igreja, a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Talvez uma igreja maior do que a nossa. E, com toda certeza, com desafios muito maiores do que os desafios que nós temos. Então, Paulo chega para aquele jovem e insiste com ele, ordena ele a insistir em pregar a ainda que seja oportuno ou não. Corrija a igreja, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina e ensino. Eu acredito que o Senhor colocou uma palavra em meu coração para compartilhar com a igreja dele nessa noite. Minha oração é que eu não venha falar nada de mim mesmo, movido pela minha carne, movido por qualquer sentimento próprio da minha natureza. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus me use nessa noite para o louvor da glória de Cristo. Não sei como você irá receber essa palavra. Não sei como você vai sair daqui. Não sei se haverá um sentimento do tipo, o pastor jogou uma indireta em mim, ou alguém foi falar da minha vida para o pastor. Vou já precaver você desse possível pensamento. Ninguém falou de você para mim e não estarei jogando indireto em você. Você terá a oportunidade de olhar na sua Bíblia cada texto que vai ser compartilhado aqui e de comprovar se aquilo que será dito, que será anunciado, que será proclamado está na sua Bíblia ou não. Olhe para cá, irmãos. Faça esse esforço. Então, convido toda a igreja para abrirmos agora ou acessar a palavra do Senhor na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós escolhemos para ser base, para ser o texto base do nosso sermão, o versículo 27.
Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e verso 27. Inclusive, o tema para o sermão dessa noite nasce de uma declaração que está nesse texto. E nesse verso estou utilizando a versão, a Nova Almeida atualizada. Está escrito assim: todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Nosso tema: vivendo de modo digno do Evangelho. Só para situar os irmãos dentro do contexto em que essa carta foi escrita, esse texto que lemos. A carta traz como nome Carta de Paulo aos Filipenses. E a igreja de Filipos foi a primeira igreja batista que o apóstolo Paulo fundou na Europa. Não tem igreja batista não, irmãos. Foi só. A igreja em Filipos foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo fundou na Europa. Era uma igreja espiritualmente sadia, conhecida por sua fé perseverante, sua constância doutrinária e sua resistência ao discurso enganoso dos judaizantes que viviam na época em Filipos. E quem era esse grupo? Os judaizantes eram defensores de que o judaísmo e a lei de Moisés se tornassem a norma de conduta dentro da igreja. E os crentes ali da igreja em Filipos resistiram fortemente, resistiram perseverantemente ao discurso daquele grupo. Não aceitaram de forma alguma retrocederem, não aceitaram de forma alguma que nenhum ensino contrário ao Evangelho de Cristo viesse a ser norma para a conduta dos irmãos, para a vivência da igreja. Algo interessante é que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta de sua carceragem, de sua prisão na cidade de Roma. E ele escreve com o propósito de encorajar e edificar na fé os crentes da cidade de Filipos, a fim de que os mesmos continuassem vivendo de modo digno do Evangelho. Nasce uma pergunta aqui. Nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho?
Pastor, mas o que significa viver dignamente o Evangelho de Cristo? É viver de acordo, é viver em conformidade. É se colocar em uma atitude de submissão aos princípios que o Evangelho determina, aos princípios que o Evangelho nos ensina. Pastor, e na prática, como eu posso alcançar esse objetivo? Como eu posso, na prática, alcançar esse propósito de viver de modo digno do Evangelho? Nós anotamos aqui alguns pontos que precisam ser observados. Mas primeiro deixa eu perguntar. Você deseja isso para a sua vida de todo o coração? Você deseja viver dignamente o Evangelho de Cristo, sim ou não? Amém ou não amém? Pois então observemos. Em primeiro lugar, para que você e eu possamos viver dignamente o Evangelho de Cristo, é necessário que nós venhamos a zelar pelo nosso testemunho. Como posso alcançar esse objetivo? Em primeiro lugar, zelando pelo meu testemunho. Paulo diz: quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência. Aqueles irmãos, eles tinham um cuidado especial com o testemunho deles, não apenas na frente do apóstolo. O apóstolo ausente era consciente de que eles zelavam pelo testemunho deles. O apóstolo presente iria confirmar esse zelo que eles tinham pelo testemunho. Se um dos 12 apóstolos do Senhor, e aqui no lugar de Judas nós relembramos que Matias foi escolhido para assumir o apostolado. Se um dos 12 apóstolos fosse ressuscitado para nos visitar, ele viria em mim o zelo pelo meu testemunho. Meus amados, só podemos zelar pelo nosso testemunho. Eu só posso zelar pelo meu testemunho se eu fizer morrer a minha natureza terrena. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, eu convido você a observar atentamente cada uma dessas passagens. Ele fala sobre esta verdade. Em Efésios capítulo 2, verso 3, ele diz: entre eles quem, pastor? Os ímpios. Entre eles, também nós todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira,
como também os demais. Todos. No passado, esse era o título que nos carimbou. Esse era o título que nós carregávamos. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Por conta disso, se fez necessário uma atitude em que nós viéssemos a fazer morrer essa natureza. Pois é somente desta forma que iremos demonstrar zelo pelo nosso testemunho. Éramos filhos da ira, como também os demais. Ainda em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Por esta razão, isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês, que nós, que eu, que você aprendemos de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É preciso um esforço aqui. É preciso um sacrifício. Sacrifício não no sentido de martírio, mas de empenho e dedicação para fazer com que essa natureza que foi cravada lá na cruz juntamente com Cristo, ela de fato venha sangrar até morrer. Mas em segundo lugar, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho, eu preciso ser consciente de que sou uma nova criação em Cristo. Eu preciso ter essa consciência enraizada em meu coração. Eu sou uma nova criação em Cristo. E por esta razão, busco viver em conformidade, alinhado aos princípios do Evangelho de Cristo. Um texto que nós citamos hoje pela manhã,
Paulo afirmou na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 15 e 17. Eu gostaria que toda a igreja lessem comigo esse texto. Vamos lá? 1, 2, 3, já. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Pergunte aí, você está em Cristo? Você está em Cristo? Então você tem que ser uma nova criação, uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo. E sendo assim, já que você é uma nova criatura, já que eu sou uma nova criatura, já que nós somos novas criaturas, a palavra do Senhor nos adverte em Efésios capítulo 4, já que somos novas criaturas, ou já que somos uma nova criação em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, verso 25, acompanhe comigo agora, não pisque não. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo, aquele que roubava. Não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quem é uma nova criação em Cristo, quem é uma nova criatura em Cristo, não fala mais mentiras. Fala a verdade. Fica irado, mas não permite que a ira domine. Não rouba mais. Nem o bolo que a mãe coloca lá no fogão. Não é preguiçoso. Trabalha agora. Não xinga mais. Se esforça para não entristecer o Espírito Santo. Perdoa. Perdoa porque foi perdoada por Cristo Jesus. É impossível ser uma nova criação
em Cristo e não perdoar. Porque para ser nova criação precisa ser primeiro perdoado por Cristo. Rapazes e moças que estão aqui, que são nova criação em Cristo. Quem é uma nova criação em Cristo não leva namorada para motel. E nem leva para o quarto lá da sua casa. Quem é uma nova criação em Cristo não vai para motel com namorado. E nem para a casa dele, lá para o quarto. Quer ter uma vida sexual? Seja homem de verdade e case. E não leve a sua esposa lá para a casa dos seus pais, não. Alugue nem que seja um barraco e cubra ele com a lona, mas vá para lá. Quem é uma nova criação, não fica vendo pornografia pelo YouTube, os sites imundos que existem. Quem é uma nova criação, não fica com fuxicagem, colocando os irmãos uns contra os outros, difamando a imagem das pessoas. Quem é uma nova criação, não desonra seus pais. Quem é uma nova criação, tem zelo pela família, se dedica à família. Quem é uma nova criação, honra com os compromissos, compra e paga. Pastor, por que não deixou eu passar isso? É porque você precisa ouvir. Compra e paga. Ainda que seja R$1, compra e paga. Pastor, estou esperando caducar, prescrever. Estou orando até para o Espírito Santo apagar lá do sistema a minha dívida. E o dono do estabelecimento está orando para o Espírito Santo converter você, tocar no seu coração e você ir lá pagá-lo. Amém? Coloque para nós o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos. Coloca na NVI, por favor, essa versão. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. É uma nova criação em Cristo Jesus. Marido, não xingue sua esposa. Esposa, respeite seu marido. Pastor, porque comigo é assim mesmo. Então você não é convertido, simples assim. Não diga que é crente, não. Não mate a gente de vergonha, não.
não traga escândalo para a igreja do Senhor e não faça com que o nome do Senhor seja blasfemado por sua atitude. Quem age com mentira, quem se permite ser dominado pela ira, quem continua roubando, quem é preguiçoso, quem vive xingando, quem não consegue perdoar, ainda não nasceu de novo, não é uma nova criação. Como posso, pastor, alcançar o propósito de viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Terceiro lugar, estando disposto a sofrer por Cristo. Cada crente discípulo precisa ver como um privilégio o fato de que o mundo e os ímpios nos odeiam por causa do Evangelho e da nossa fé em Cristo Jesus. Cada crente, cada discípulo precisa ver como um privilégio o fato de o mundo e os ímpios nos odiarem por causa do Evangelho e da nossa fé em Cristo Jesus. No verso 28 de Filipenses capítulo 1, nós lemos: sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo estava preso, sofrendo por causa de Cristo. E ele diz: olha, isso aqui é um privilégio para mim estar sofrendo por causa de Cristo. E vocês, todos os irmãos que se acham em Filipos, devem ver isso também como privilégio. Foi dado a vocês o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O apóstolo Pedro declarou em sua primeira carta, capítulo 3, versos 14 e 17 ao 18. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês são felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Verso 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. No capítulo 4, a partir do verso 13, o apóstolo continua dizendo: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. E ainda, maravilhosamente, o autor aos Hebreus afirmou,
no capítulo 13, versos 12 ao 14. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Pastor, e se tivermos que morrer por causa dele? E aí, pastor? Paulo responde em 2 Timóteo capítulo 2, verso 11, essa pergunta. Esta palavra é digna de confiança. Vamos juntos? Se morremos com ele, com ele também viveremos. Que o Espírito Santo nos encha dessa ousadia e dessa coragem. Em quarto lugar, não se preocupe, é menos de 10. Para alcançar o objetivo de viver dignamente o Evangelho de Cristo, é necessário perseverar na fé, apesar das circunstâncias. Diga aí para alguém, persevere na fé, apesar das circunstâncias. Igreja do Senhor, perseveremos na fé, apesar das circunstâncias. Paulo disse aos Filipenses, no verso 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Se você quiser anotar, anote esse princípio. Se a fé, a esperança e o amor são as pedras preciosas que enfeitam a coroa que deve estar na cabeça do cristão, então a perseverança é a própria coroa que recebe essas pedras. Sobre isso, vejamos algo especial que o Senhor nos diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Perseverança. Pastor, lá em casa está um caos. Perseverança. Pastor, o meu cônjuge é contra o Evangelho, é contra Cristo. Perseverança. Ou ele será transformado, ou ele será levado. Pastor, a situação financeira é difícil. Perseverança. Pastor, estão me perseguindo na escola, na faculdade, por causa da minha fé. Perseverança. Perseverança. Para viver dignamente o Evangelho de Cristo. Nós teríamos muito mais. Muito mais. Mas em último lugar, do que nós separamos para compartilhar. Para viver dignamente
o Evangelho de Cristo, eu preciso estar preparado para dar testemunho desse Evangelho de Cristo. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para alcançar esse objetivo, eu preciso estar preparado para dar testemunho desse Evangelho. Meus amados irmãos, todos que nos escutam nessa noite, eu acredito que nada é mais vergonhoso, escute isso, eu acredito que nada é mais vergonhoso para um cristão do que ele não saber falar de sua fé e de sua esperança em Cristo. Eu acredito que nada é mais vergonhoso para um crente, para um cristão, do que ele não saber falar de sua fé e de sua esperança em Cristo. E para corrigir isso, o apóstolo Pedro, no capítulo 3 de sua primeira carta, verso 15, ele afirma: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados. Pastor, mas eu só tenho 5 anos de crente. Eu tenho só 10 anos de crente, pastor. Pastor, agora que eu completei 15 anos de crente. Já dava para ter feito, era pós-doutorado, em compartilhar o Evangelho com esse tempo todo. No nosso curso de discipulado, Cada Homem é um Guerreiro, tem uma lição muito especial que trata somente disso, compartilhando o Evangelho. E tem uma ilustração muito legal chamada a ilustração da ponte. Ela toma como base Romanos capítulo 6, verso 23, mostrando a situação terrível em que o homem se encontra por conta do pecado, separado de Deus, estado de morte, separado da fonte da vida que é Deus, morto espiritualmente e digno de morte eterna, de condenação eterna. Mas esse mesmo versículo mostra que Deus tem um presente especial para dar a esse homem. Movido pelo seu grandioso amor, Ele quer dar esse presente. Mas esse presente não pode ser merecido. Por isso ele precisa ser dado. E então Deus envia o seu único filho. E morre na cruz pelo pecado desse homem. E agora esse homem precisa apenas abrir o seu coração e pela fé receber a Cristo. E assim receber o presente da vida eterna. Todos nós precisamos ter condições, estarmos preparados para falarmos isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse conteúdo, converse aí com cada um desses homens guerreiros. Eles precisam estar preparados para lhe falar. Se não tiver, você fala: pastor, eu falei com o homem guerreiro lá e ele não... Aí você me diz o nome que a gente vai fazer de novo a lição com ele. Último texto, Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Vamos juntos, é o último texto dessa noite. Vamos juntos? 1, 2, 3 já.
agradável, temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Fique de pé em nome do Senhor. Eu concluo nessa noite fazendo esta afirmação: o Evangelho é o poder de Deus que tanto salva, como também transforma por inteiro o homem caído e perdido, para que o mesmo se torne uma nova criação, a fim de viver uma nova vida de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que apenas salva e não transforma, não é o de Cristo. Você deseja que esse Evangelho transforme por inteiro sua vida nessa noite? Gostaria de entregar-se a Cristo totalmente nessa noite? Nós queremos orar por você. Se você deseja nessa noite tomar sua decisão, entregar sua vida inteiramente a Cristo, levante sua mão onde você estiver, nós queremos orar por sua vida.